Nós estamos pregando uma série de mensagens no livro de Apocalipse, sobre as cartas do Apocalipse. E hoje nós entramos na quarta igreja, Apocalipse capítulo 2, versículo 25. Nós temos apenas escolhido um versículo de cada uma dessas igrejas. E o título de hoje é Do Jeito que Está, Não Dá. Vamos ler esse versículo. Mas o que tendes, retém até que eu venha. Pai querido, sabemos que a Tua palavra é bendita, sabemos que a Tua palavra é bênção, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Pode sentar, meu querido. Amado, as cartas do Apocalipse, como nós já temos visto, essa é a quarta. Uma das questões que nós temos colocado aqui é como que tem sido interessante contextualizá-las exatamente no que nós temos visto, do que tem acontecido. E nós podemos, sem medo de afirmar, na igreja brasileira. E a igreja de Tiatira não fica longe desse momento. A igreja de Tiatira é a carta mais longa de todas e, ao mesmo tempo, era uma cidade de menor importância. E às vezes você pergunta, né, então por que a maior carta foi escrita para a cidade de menor importância? É porque Jesus, nessa carta, ele quer pontuar algumas questões que serão interessantes para nós hoje. E eu já adianto o seguinte, que eu e você precisamos entender que nesse momento que a igreja brasileira, e quando nós colocamos isso, não queremos ser o sociólogo da religião aqui fazendo uma análise como críticos ou como analistas, né, no sentido assim de sermos os melhores, mas como bom senso, nós estamos vivendo um momento, e daqui a pouquinho vai chegar as eleições, daqui a pouquinho vai chegar outros momentos, nós precisamos entender que a igreja brasileira, ela precisa entender o que é o papel dela, que é o centro, que é a palavra de Deus. Se a igreja não entender isso daqui, nós não vamos viver o verdadeiro evangelho. Porque Paulo viveu num contexto romano e pregou o evangelho e viveu o romano. A verdade desse evangelho. A igreja primitiva não perseguiu Nero. A igreja primitiva não saiu saqueando, incendiando e nem invadindo. Pelo contrário, quando você vai ler o capítulo 2 de Atos, você vai ver que a igreja primitiva viveu um cristianismo puro e autêntico, e esse cristianismo puro e autêntico fez toda a diferença. E as igrejas do Apocalipse, todas elas você vai ver essa característica. Em nenhum momento Jesus fala para que haja um protesto, para que haja um levante, para que, Deus abençoe, para que essas igrejas façam algo político. Pelo contrário, em todo momento o Senhor fala, eu sei o contexto que vocês estão, eu sei toda a dificuldade que vocês estão passando, eu sei qual é o contexto político, qual é o contexto de perseguição, eu sei quais são as divindades que estão nessa cidade, eu sei quem é o imperador, eu sei tudo o que está acontecendo, mas eu sei mais, eu sei o que está acontecendo no coração de vocês. E é aqui que ele começa a dar bronca. Ele não vai analisar o sistema judiciário, ele não vai analisar o sistema político, mas ele vai falar o seguinte, olha, eu estou preocupado com o que está acontecendo no coração de vocês. E para cada igreja, ele vai trazer uma questão e uma palavra. E essa é uma igreja que ele vai dizer muito. Então vamos avançando um pouquinho aqui. Tiatira é uma cidade pequena, pouco importante, mas ficava no meio do caminho, onde viajava o correio imperial e todo o transporte de mercadoria. Então era uma cidade onde todo o comércio parava ali. E com isso significava o seguinte, que todo mundo vendia alguma coisa e todo mundo dependia desse comércio. E se você for pesquisar um pouco mais, se você quiser se aprofundar, John Stott, eu recomendo, ele tem um livro sobre o background dessa cidade, e você vai ver que aqui tinha agremiações. Os primeiros sindicatos da história nasceram aqui. Então, para você fazer parte desses sindicatos, e cada sindicato era dedicado a uma divindade. Olha que interessante. Então, para você fazer parte de um sindicato, você tinha que fazer parte de uma divindade. Se você não fazia parte de um sindicato, você não vendia. Então, Jesus também conhecia esse contexto. Só que Jesus fala o seguinte, espera aí, vamos começar a dividir as coisas? E vamos começar a tomar um posicionamento? É esse contexto que Jesus começa a levantar e trazer um posicionamento. Então, para ser comerciante, era necessário associar nas companhias comerciais. Quem não participasse, seria difícil prosperar financeiramente. Então, o que Jesus estava levando era a igreja dizer, ó, há um momento de escolha, há um momento de decisão. E talvez é isso que eu e você precisamos entender.
a igreja brasileira, ou talvez eu e você, estamos chegando a momento de escolhas em todas as áreas. E às vezes nós achamos que essas escolhas são apenas em questões porque a igreja tomou um erro enorme. Parece que nós mistificamos a maçã de Eva como sendo a questão sexual. Nem sabemos se é maçã. Mas colocamos o pecado sendo apenas sexual. Você já viu que a igreja só combate o pecado sexual? É só prostituição e adultério e promiscuidade. Fofoca, intriga. Outras questões parece que nós não combatemos. O que Jesus vai falar aqui nesse contexto é todo esse background de integridade, de posicionamento. Então o que Jesus está falando aqui para essas cartas, não é o que você é nesse contexto de quatro paredes, mas o que você é no seu dia a dia. Porque a grande questão hoje do Evangelho está nessa verdade. É por isso que hoje nós temos muito mais desagrejados, pessoas machucadas com a igreja, decepcionadas com pastores, decepcionadas com o que eles encontram num discurso teológico, eclesiástico, num sermão bonito, mas com uma inverdade comportamental, é muito grande. E nós precisamos viver esse ponto, porque é cruel. Quinta-feira eu recebi no meu WhatsApp, acho que todo mundo recebeu, se você não recebeu, o quanto cobra alguns pastores. Então fulano cobra tanto para pregar. E ele me perguntou, quanto que você cobra? Eu até falei, meu amado, não vou entrar nessa discussão de quanto se cobra, mas eu só vou te dizer uma coisa. Tá? Não olha quanto esses homens cobram. Olha o que você representa para Deus. Já que você fez a minha pergunta, você me conhece. Responda por si mesmo. Aí ele falou, não, eu sei, eu te conheço, desculpa a brincadeira. Eu falei, então não brinque com isso. Porque se você me conhece, não brinca com isso. Tá? Então, são questões que às vezes o mundo vai ironizando e isso vai pipocando. E às vezes chega lá na frente, as pessoas nem sabem o que estão falando. Sim, existem pessoas e pastores que fazem mal, mas o próprio Paulo vai falar desde o começo. Tem gente que tem pregando e tem gente que vem pregando por questões próprias, para isso, para aquilo, mas essas pessoas vão prestar conta. É o que eu falo para todo mundo. Eu sempre disse isso nessa igreja, eu dou aula desde 1988. Talvez eu sou um cara que já formou um monte de pastores. E eu sempre falo isso para todos os pastores, nós prestaremos contas a Deus. Então é o que Jesus está falando para essa igreja. Olha, a questão toda não é o que vocês estão vivendo aqui, mas o que vocês estão vivendo ali fora. Ah, mas ali fora existe, o Senhor está dizendo, eu conheço. E é isso que ele está falando. Então João, ao dizer que os olhos de Jesus é como uma chama de fogo, ele está se referindo a que Cristo conhece e sonda o coração. E por isso que nessa igreja, ele já começa a dizer, se você for ler em casa, aparece uma coisa meio diferente. João fala assim, olha, Jesus aparece no meio de vocês, né, com os olhos de chama de fogo. Que coisa estranha, né? Mas no contexto grego helenista significa alguém que sonda o coração. Na prática é o seguinte, meu amado, é como se nós estivéssemos aqui nesse culto agora, e Jesus estivesse passeando aqui entre nós, e ele parasse e ele olhasse para você. E nesse momento ele sabe exatamente, ao olhar para você, exatamente o que você está pensando, exatamente o que está passando no teu coração. Para mim a coisa mais linda do cristianismo, eu já disse aqui que um dos versículos mais lindos para mim é o Salmo 139. Eu já disse algumas vezes isso, que o Senhor fala mesmo assim, antes mesmo que você fosse formado, eu já te conhecia. Você já pensou nisso? Quer dizer que em 1948, 1953, Deus já sabia que essa beleza aqui ia nascer. Deus já sabia que o Silas iria nascer. Deus já conhecia o Silas. Olha que coisa tremenda. Deus já sabia que você iria nascer. Deus já sabia que eu, Silas, estaria aqui hoje. Para mim isso é tremendo. Isso foge ao meu conhecimento. Não existe viagem do tempo, nem Indiana Jones aí com a coisa mágica, o último aí, né? Você não consegue fazer essa viagem aí, entrar na fenda do tempo. Deus já está nessa fenda há muito tempo. Ele sabe que eu e você estaríamos aqui hoje. Agora para pensar nisso. Olha que coisa maluca. Você consegue imaginar que Deus, aliás, imaginar não, você conseguiria crer que Deus sabe, ou Deus sabia, vamos colocar aqui, Deus sabe,
que você estaria aqui hoje? E que quando eu estava preparando essa mensagem, Deus falou, ó, o fulano vai estar lá, escreva isso. Você já pensou que coisa doida? Eu creio nisso. Eu creio tanto nisso que eu vivo por causa disso. Porque quantas madrugadas Deus ministra isso na minha vida. Então talvez o que eu vou falar aqui, você fala, é Deus. E é isso que eu acho tremendo. Então era isso que João estava falando, olha, Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração. Quem aqui já não teve isso? Quantas vezes você já não veio nesse culto, talvez o Guilherme, talvez a Edinalva ministrando, fala uma palavra e você, opa, essa semana eu orei sobre isso, essa semana eu pensei sobre isso. E de repente eu pregando aqui, eu falo alguma coisa, opa, essa semana eu pensei sobre isso. Meu amado, entenda, o Espírito Santo não é que ele é fofoqueiro, ele é revelador, ele revela, ele mostra e ele traz. Amém? Se tivesse uma ex-assembleiana aqui, ia ter um aleluia aqui, né? Glória a Deus. Amém. A gente precisa treinar mais, viu? É isso que nós precisamos viver. Os pés de bronze, né? De repente vem outra marca de Jesus, pés de bronze. Trata-se de como ele vai julgar. Porque ao mesmo tempo que ele fala, eu sei o que está no teu coração, ele fala, eu vou julgar os teus inimigos. Meu irmão, entenda uma coisa. Não adianta você ficar orando, Deus vai lá, pesa a tua mão, destrói isto, destrói aquilo, né? Desde 8 de janeiro, destrói. Meu irmão, não vai destruir nada. Quem é o santo juiz é Deus. A igreja precisa entender que nós somos chamados para abençoar. Nós somos chamados para dizer, haja paz na cidade. Nós somos chamados para dizer, Senhor, muda o coração de Uberlândia. Esse buraco na Rondão, Senhor, muda essa, meu amado. Nós deveríamos olhar para essa cidade e dizer, que cidade abençoada, haja água. Eles estão dizendo que o mundo vai faltar água. Aqui em Uberlândia não vai faltar água não, meu amado. Com tanta água que cai nessa cidade. Mas ninguém olha por aí, né? Quem só olha, né? A coisa é, você vê como que o ser humano é. Às vezes, meu amado, nós precisamos ter bom senso de entender qual é o nosso posicionamento. Quando você começa a estudar a história da igreja, os pais da igreja, principalmente até entrar esse Constantino. Interessante, né? Se você quer saber mais sobre Constantino, foi lançado um livro, demorou a tradução em português, tá? Quem é Constantino? Esse livro só tinha em italiano, foi lançado a questão de 2 anos. Esse livro conta exatamente a bobagem que Constantino fez na história da igreja. Porque até então Constantino se converteu, Constantino não se converteu. Constantino foi um político que fez um acordo. Vamos fazer uma paz aqui, vamos unir aqui. E fez essa balela que aconteceu tudo. Porque até então, se lembra que eu falei, muita gente não estava domingo passado. Mas o que eu falei domingo passado, na mensagem à noite? A autoridade da Bíblia estava aqui. Constantino pegou a autoridade da Bíblia e deu para a igreja. Então a igreja ficou com a autoridade da Bíblia. Aí Lutero vem, pega a autoridade da Bíblia e devolve. Tira da igreja e fala, na autoridade, somente as Escrituras. Aí o humanismo, no século XIX, tira a autoridade da Bíblia e dá para o homem. Aí vem o coach até hoje, está tentando fazer isso. Nós precisamos voltar e dizer, não, a autoridade é a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? É isso que nós precisamos entender. O que o Senhor está falando é, se a autoridade é a Bíblia, então o que a Bíblia fala sobre os nossos inimigos? O que a Bíblia fala sobre a injustiça? Vai ler a biografia de Churchill, quando a Inglaterra estava sendo atacada. Quando ele convoca a igreja para orar. Vai ler o que Abraham Lincoln faz antes de entrar na guerra, e ele chama os pastores. Vai ver o que o Martin Luther King vai falar sobre o protesto dele. Eles protestaram, eles falaram, mas antes eles falaram, nós precisamos levantar um clamor. Eu e você precisamos levantar um clamor, porque quem é o nosso juiz é o Senhor. Precisamos apresentar os nossos inimigos? Sim, Senhor, toma nas tuas mãos. É o meu vizinho que está levantando esse som, esse pagode.
Se pelo menos fosse um blues, Senhor. É o nosso vizinho que está incomodando. É essa situação que está me incomodando. Apresenta a tua causa, meu amado. Mas não vai lá, queima esse aparelho de som. Tem hora da vontade, né? Aquele cara que passa com aquele som, você, Senhor, queima disso. Meu amado, aquele cara gastou o 13º dele para botar aquele som e você manda queimar. Misericórdia. Às vezes nós precisamos falar, Senhor, converta. Você já pensou esse carro rebaixado, tremendo, falando Jesus Cristo é o Senhor? Você já pensou? Lá na Vila Quen, lá no Morumbi, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Às vezes nós precisamos mudar os nossos valores, as nossas convicções e dizer, é o Senhor que vai estar julgando tudo. Na igreja de Tiatira existe um ativismo religioso, e o problema de todo ativismo religioso é que a pessoa pode se acostumar com o sagrado como usar. Sabe qual que é o problema de usar, meu amado? Você lembra da história de usar? A arca estava na casa dele, na sala dele. Ele passava todo dia, via a arca da aliança. Oi, arca. Ele via. Ele se acostumou. Então, quando a arca está sendo transportada, e a arca começa a cair, foi normal. Ele estava acostumado com o sagrado. Ele esqueceu. Pastor, mas o que o senhor quer dizer com isso? Quando o levita se acostuma a tocar, ele pode se tornar um ativista religioso. Quando o pregador se acostuma em pregar, ele pode se tornar um ativista pregador. Mas então o que eu tenho que fazer? Usar, tinha que fazer os irmãos. Agora nós vamos mexer nisso aqui. Senhor, o que eu tenho que fazer? Qual que é o certo? É o que o levita tem que fazer. Senhor, é o louvor? É a adoração? O que é o certo para fazer? É para pregar? Senhor, o que é o certo para fazer? Vocês estão entendendo, igreja? Senão nós corremos o risco de se acostumar com o mover de Deus. Todo culto nós caímos no Espírito Santo. Mas e daí? Todo culto nós ganhamos dente de ouro, mas o bafo é o mesmo. Nós não mudamos. Todo culto nós falamos em língua, mas durante a semana não profetizamos, não vivemos santidade. Porque nós vamos se acostumando com um ativismo religioso, mas nós não mudamos. Esse é o problema da igreja de Tiatira. Ela estava bonita por fora, porque Jesus elogia essa igreja, mas ela estava podre por dentro. Há pouco tempo atrás eu fui comprar uma maçã, 3 maçãs com uma pessoa que não me ensinou como que compra maçã, que não vou falar que é Esther, que vai ficar chato, né? Aí nós fomos lá comprar uma maçã, essa maçã que está bonita. Aí eu não sei comprar maçã, fiquei todo feliz para comprar maçã. Maçã bonita, lavei. Quando eu cortei, estava toda podre por dentro. Eu falei, não acredito. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu falei, se lembra da maçã? É a igreja de Tiatira, bonita por fora, mas podre por dentro. Muitas pessoas religiosas são assim. Paz do Senhor, bonita por fora. Tem todo um discurso, mas só Deus conhece o coração delas. E às vezes é podridão. É isso que o Senhor está falando. Nós não podemos se acostumar com o sagrado. Todo dia tem que ser uma experiência nova. Todo dia eu tenho que entrar por aquela porta e dizer, Senhor, algo novo vocês cantaram aqui, né? Como é que é a música? Nossa, eu estou ruim mesmo. Quero viver algo novo. Novo. Olha que coisa tremenda. Ei, quando a equipe funciona é isso, hein? Gente, olha que coisa tremenda. Eu quero viver algo novo. Vocês têm coragem de cantar isso? Vocês têm coragem de dizer, Senhor, eu quero viver algo novo? Olha que música tremenda. Acho que nós tínhamos que cantar desde a entrada, Senhor, eu quero viver algo novo. Eu não sei o que tem aqui, mas eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo extraordinário. Então, enquanto Éfeso não podia suportar os homens maus, Tiatira tolerava a falsa profetisa chamada Jezabel. Essa Jezabel, que não tem nada a ver com aquela Jezabel de Elias, é apenas uma representação. Por quê? Porque Jezabel, na palavra de Deus, representa aquela que contamina. É isso que ela estava representando. O Senhor está falando o seguinte, olha, e se você ler, pode ler os versículos em casa, é a igreja que mais recebe elogio. Eu sei que vocês trabalham, eu sei que vocês fazem isso, eu sei que vocês fazem aquilo, eu sei que está tudo certinho com vocês.
Só que vocês toleram dentro de vocês pessoas que não querem mudar de posicionamento, pessoas que não querem transformar as vidas, pessoas que continuam em pecado. Essas pessoas, sabe o que o Senhor está falando? Cedo ou tarde, elas podem contaminar. Sabe aquele ditado antigo? Você me fala com quem que você anda e eu vou dizer quem você é. Mais ou menos isso. Nós estamos falando de valores. Nós estamos falando de valores. Meu amado, nós precisamos entender que o que você vê nas redes sociais te contamina. Nós precisamos entender o que você está lendo te contamina. A nossa mentalidade precisa mudar. Está na hora de nós começarmos a peneirar até o que nós lemos. Nós precisamos ter uma consciência crítica. É hora sim de uma avaliação. Dizer assim, esse livro está fazendo sucesso. Porque está fazendo sucesso, todo mundo está lendo. Nós precisamos aprender como Paulo falou, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas como é que eu vou ter esse discernimento crítico? Paulo fala aos Colossenses. E Paulo vai usar uma palavra, quem já me conhece sabe que é uma das palavras que eu mais amo, uma das que eu mais amo no grego, epignose. Discernimento, bom senso. Nós precisamos ter bom senso. Nós precisamos ter discernimento. Então, um dos grandes enganos de Satanás é induzir os crentes a pensar que precisam buscar novidades para ter uma experiência mais profunda com Deus. Meu amado, pega 20 anos de história da igreja, ou talvez um pouco mais. Começa a enumerar, se você já esteve, se você é um crente antigo. A adoração era assim. Já protestamos contra inários, já protestamos contra instrumentos, já protestamos contra a igreja, né? Presbiteriano é prestossauros, uma coisa assim, batistossauros. Agora era a comunidade, na década de 70, 80. Depois era batalha espiritual. Quem não se lembra, né? Batalha espiritual. Coca-Cola era do demônio. McDonald's, então, misericórdia. Bom, o Burger King é melhor, mas tudo bem. McDonald's era do capeta. Tudo. E em cinema, então, misericórdia. Jogar sinuca. Bola 7 era o demônio. 7 demônios, né? Tinha o rei do pano verde, a sinuca. Parece que a igreja sempre tem que caçar pecado, caçar demônio. A igreja nunca para pregar o amor, para pregar libertação, cura. Uma das coisas que eu admiro na vida de Paulo é que Paulo trafegou na Grécia. Se você acha que o mundo hoje é ruim, vai ler o que era a Grécia naquele tempo. Vai ver o que era a cultura da Grécia, em todas as áreas. Em todas as áreas. E você vai ver um Paulo pregando sim. Vai ver Coríntios, os beberrões, os adúlteros. Ele pregava pesado. Mas ele não saía combatendo, mas ele falava, isso aqui não. Vai chegar uma hora que nós vamos ter que tomar um posicionamento. O senhor vai ser processado, preso. Ok. Mas vai chegar uma hora, meu amado, que nós vamos ter que tomar um posicionamento, eu não sei quando. Mas a igreja vai ter que tomar um posicionamento. Mas que a gente tome um posicionamento por amor. Não por guerrear. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Eu quero amar. Eu quero dizer, meu amado, você pode ir contra, mas eu te amo, mas isso aqui não é. Porque nós precisamos pregar a verdade. E se você não quer aceitar, ok. Nós não estamos aqui para mudar ninguém. Aliás, quem muda é o Espírito Santo. Isso é algo que nós precisamos avançar e entender. A marca do cristão é perseverança, pois o coração dele queima por querer mais de Deus, mais de oração, mais da presença. Essa semana alguém me perguntou assim, pastor, como é que eu sei que eu sou um novo convertido? Você quer mais de Deus? Claro que eu quero, então você é um novo convertido. Porque a marca do cristão é essa, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Em resumo, a marca do cristão é, eu tenho sede das coisas de Deus. Eu tenho sede das coisas de Deus.
palavra de Deus fala que eu e você devemos ter fome e sede das coisas dele. É isso que tem que fazer a diferença, é isso que tem que arder o nosso coração, é isso que tem que queimar dentro de nós. Ele está insatisfeito. Meu amado, eu te convido hoje a sair insatisfeito com a tua vida. Sério mesmo. Sair insatisfeito e dizer o tema da mensagem: do jeito que está não dá, eu quero mais. Eu quero mais de Deus, eu quero mais da comunhão, eu quero viver mais do Senhor. Está insatisfeito com a sua vida espiritual, pois sempre quer mais da presença de Deus. Por isso que do jeito que está não dá, eu quero mais. É isso que nós precisamos buscar. Como igreja nós precisamos avançar. Como igreja nós precisamos ter. A única palavra no grego que eu quero que você entenda é essa aqui, ó. Retendes, que é a palavra krateu, que significa trazer a sua mentalidade, manter em seus pensamentos, meditar. Essa é uma palavra que Paulo usa muito, mas muito mesmo, em Colossenses. Ele fala assim, é como se ele falasse: igreja, se vocês querem realmente ter uma mudança, traga a sua mente. E eu convido vocês, o que vocês têm trazido à sua mente? Qual é a mentalidade de vocês? Que tipo de pensamentos vocês têm trazido? Paulo fala que existem pensamentos de vida e pensamentos de morte. Pensamentos de morte são pensamentos que não condizem com aquilo que é o plano de Deus. Pensamentos de vida são pensamentos que condizem com o plano de Deus. E eu não estou falando de pensamento triunfalista. Eu sou mais que vencedor. Yes, yes, yes. Vamos repetir, igreja. Yes, yes. Não é isso, igreja. Eu estou falando para você dizer: maior aquele que está em nós. Sim, mas você está nele. O Senhor vai na minha frente, mas você está seguindo ele. O Senhor é o meu refúgio, mas você está nele. O Senhor é o meu pastor, mas você está ouvindo a voz dele. Porque a palavra de Deus fala que o Senhor é o pastor e as ovelhas o conhecem. E ele conhece as suas ovelhas. Então não adianta você pegar um versículo e fazer um mantra se não é verdadeiro na sua vida. Nós precisamos começar a trazer uma mentalidade e transformar nossa maneira de pensar para uma nova transformação. No ativismo de Tiatira, ela se esqueceu da qualidade do tempo com Deus, do estar a sós com Deus, do ajoelhar e aquietar na presença de Deus. Meu amado, qual foi a última vez que você se ajoelhou? Não para pedir os 6 números da Mega Sena da virada, não. Qual foi a última vez que você se ajoelhou diante de Deus para chorar? Ou para não falar nada, só para dizer: Deus, eu te amo. Ou só para dizer: Senhor, cura a minha vida. Deus, 2024 eu não quero pecar como eu pequei. Eu sei que eu vou pecar, mas me ajuda. Ou então falar como Davi: Senhor, se o Senhor não mudar esse coração, tudo que eu tentei e prometi em 2023 eu vou fazer de novo. Então muda o meu coração. Se o Senhor não me der um espírito reto, eu vou continuar sendo aquele Silas que não tem jeito. Então, o Senhor está disposto a ver um Silas novo? Então me dê um coração puro e me dê um espírito reto. Qual foi a última vez que você se ajoelhou e ficou quieto? Qual foi a última vez que você teve um tempo de qualidade com Deus? Que você se sentou, abriu um salmo e ficou lendo. Qual foi a última vez que você meditou? Sabe o que é meditar? Fica quieto. Sabe? Fica quieto. Pastor, mas isso não é zen gospel? É zen gospel, pode cuspir, pode fazer o que você quiser, mas fica assim, ó. Deus, fala comigo. Às vezes a gente precisa disso. Nessa correria, a gente precisa parar. Dizer: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. As coisas mais lindas da vida chama-se espontaneidade. Quem que não gosta de uma surpresa? Até os brutos amam. Até os brutos amam. Comece a buscar isso. Como crentes, não podemos atrapalhar a ação de Deus em nossas vidas.
porque a gente atrapalha. Não podemos nos acomodar numa vida infrutífera. E essa vida infrutífera não é você salvar Uberlândia, montar uma célula de 23, né, fazer um isso. Não, meu amado. É talvez você na sua sala de aula falar de Jesus. É na sua sala de aula você ver uma pessoa chateada e falar, eu posso orar por você? Talvez na sua sala de aula fale assim, nós temos um culto do amigo, aí não gosta de igreja. É porque você não viu o Augusto pregar. É maluco só. Aquilo lá é diferente. Aquele cara lá é maluco. Você nunca viu alguém pregar como ele, não. É ou não é? É ou não é, igreja? Você fica... Abre um parênteses aqui. Quem aqui não fica como eu? Onde é que esse cara vai chegar? Onde é que esse cara vai chegar? É ou não é? Ah, não vem. Se você não fica, você não está prestando atenção. Isso que é uma vida frutífera. É você chamar. Ah, eu estou sentindo uma opressão. Vamos lá na igreja, tem uma irmã assim que ela é baixinha. Ela vai te ver, ela vai sair assim, ó. Mas vai orar por você. Ela chama de Narva. A Ângela estava voltando, a Khadija estava voltando de Nova York. Ela foi correr a maratona e deu uma trepidação, né? Aí ela começou a ficar com medo, o avião, né? E ela começou, no desespero dela, ai Deus. Aí atrás, levantou uma Edinalva. Aí ela só fez, ai amém, tinha uma Edinalva aqui no voo. Aí ela falou, mãe, eu estava morrendo de medo, mas de repente levantou-se uma Edinalva aqui no voo, começou a orar, eu tranquilizei. Não, falou mesmo, gente. Precisamos viver as virtudes. Meu amado, o que é virtude cristã? Palavra difícil, né? Virtude cristã. Sabe o que é virtude cristã, meu amado? É o que eu já escutei aqui, quando nós mudamos. É o que você sair aí, ó. Pode sair, vai até na pastelaria, vai no posto, vai do outro lado, pode ir em qualquer lugar aqui, pergunta, conhece o pastor Silas? É um cara honesto? Ele é um cara legal? Eu desafio, pode perguntar. Só não vai perguntar se ele tem notinha, porque eu tenho notinha em todo lugar, tá? Isso é virtude. Isso é virtude. Num culto de quarta-feira, quando nós tínhamos presencial, o senhor Nohara veio aqui para dizer, o senhor Nohara, o japonês aqui, eu nunca conheci pastor tão honesto como este. Isso é virtude. A minha pergunta é, o que eles falam de você? Essa é uma questão. Os cristãos que perseveravam, receberá a autoridade de Cristo. Meu irmão, sabe o que é essa autoridade? É para você declarar a bênção na tua vida, a cura na tua vida, a graça na tua vida. Mas acima de tudo, a paz que excede a todo entendimento. Mas receberá algo mais precioso, a estrela da manhã, que é o próprio Jesus. Você já pensou? Você receber e conhecer o próprio Jesus? Abaixe sua cabeça, meu amado. Feche seus olhos. Coloque o teu coração. Abre o teu coração. Pai querido, fale a nós. Fale a nós. Que essa palavra seja bendita e mexa os nossos corações. Em nome de Jesus.